Continuando o nosso estudo sobre essa bem-aventurança que diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu tenho aqui mais uma pergunta. Como o bem-aventurado é consolado? A bem-aventurança diz: bem-aventurados os que choram. Até o momento, nós já vimos quem são essas pessoas que choram, que tipo de choro é esse, que tipo de choro não é esse, e agora nós vamos ver qual promessa é essa para quem se enquadra nessa bem-aventurança, que diz o seguinte: eles serão consolados. Então eu vou ler para você o texto que diz o seguinte: o fato de sermos salvos, filhos de Deus, e termos o Espírito Santo, não significa que não enfrentaremos dificuldades e sofrimentos nessa vida. Veja como é importante isso. Talvez você está passando por sofrimento, talvez você está se esforçando, orando todos os dias, jejuando com uma boa frequência, lendo, meditando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus todos os dias, se esforçando ao máximo para não pecar, para obedecer a Deus, fazendo a obra de Deus. Talvez você seja um pastor, uma pastora, um missionário, um pregador, um obreiro na casa do Senhor, ali rígido, andando no caminho estreito do Senhor, e mesmo assim você está vivendo sofrimentos. Fique tranquilo e se alegre. Se você está andando no caminho de santidade do Senhor, está vivendo tribulações, sofrimentos, humilhações, perseguições e rejeições, é isso que faz parte da vida do verdadeiro cristão, pois o próprio Senhor afirmou isso. E olha só, eu vou ler mais uma vez porque isso é muito importante para a minha e para a sua vida. O fato de sermos salvos, filhos de Deus, e termos o Espírito Santo não significa que não enfrentaremos dificuldades e sofrimentos nessa vida. Portanto, esse consolo se dá tanto nessa vida quanto na vida pós-ressurreição. Ou seja, quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, esse consolo ele se dá tanto nessa vida terrena quanto após a nossa ressurreição. E eu vou ler aqui alguns exemplos de Deus nos consolando, ou melhor, alguns exemplos de como Deus consola o cristão, tanto nessa vida terrena como na vida vindoura, ou seja, após a nossa morte e ressurreição. O primeiro versículo que quero ler para você está em 1 João capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Com esse versículo nós temos o entendimento que Jesus nos perdoa. Nós vimos anteriormente que um dos principais motivos que leva o bem-aventurado a chorar é por causa de seus pecados, de sua miséria espiritual e por causa dos pecados alheios, dos pecados de uma nação, por exemplo. Mas aqui nós temos um conforto da parte do Senhor Jesus, porque os nossos pecados, eles são anulados, eles são purificados, eles são excluídos da nossa vida. Ou seja, quando Deus olha para nós, os que cremos em Jesus e andamos em obediência na sua palavra, quando Deus nos olha, Ele nos vê não como os pecadores, mas sim como salvos. Ele não vê mancha de pecado em nós, Ele nos vê limpos, puros e santos, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos perdoar dos pecados. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é uma consolação da parte do Senhor para nós. O pecado que antes nos condenava, hoje não nos condena mais, porque Jesus nos perdoa os nossos pecados. O segundo texto está em João, capítulo 8,
verso 33. Ou melhor, João capítulo 8, verso 36. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel, e o texto diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais uma vez, o pecado está envolvido na questão da bem-aventurança. Esse texto que acabei de ler não possui a palavra pecado, nem o verbo pecar, mas aqui está falando de libertação, de liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantas vezes eu e você vivemos debaixo do pecado, aquele pecado que nós tentamos por várias vezes, de diversas formas, ficar livres desses pecados. E muitas das vezes nós não conseguimos. Quantas pessoas estão no mundo escravas do pecado, vivendo debaixo das garras de Satanás por causa de seu pecado, e muitas delas têm desejo, têm vontade de sair dessas práticas pecaminosas e não conseguem. Elas não conseguem porque são mais fracas. Apenas Jesus pode libertar essas pessoas. E nós que cremos no Senhor Jesus já fomos libertos. Não somos mais escravos do pecado. Portanto, esse é um grande consolo que nós já vivemos aqui nesse plano de vida terreno. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo nos liberta de todo o pecado. Portanto, somos livres e a partir de agora temos a liberdade do Espírito, ou seja, liberdade para fazer a vontade do Espírito, para viver a vontade de Deus. Esse é mais um dos maravilhosos consolos que Deus tem para nós. E o próximo está em 2 Coríntios, no capítulo 1, eu vou ler do versículo 3 ao versículo 5, na versão NVI, Nova Versão Internacional. O texto diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Aqui vemos claramente que todo cristão ele passa por tribulação, conforme eu já mencionei anteriormente, que isso é normal e faz parte da vida do cristão. Mas nós não vivemos apenas debaixo da tribulação, isolados, abandonados, largados. Nós temos o Espírito Santo que nos consola, e Deus afirma em sua palavra que ele nos consola em todas as nossas tribulações. Esse consolo pode vir de diversas formas, mas a principal delas é através da palavra. Quando você está passando por tribulação, é necessário que você corra imediatamente aos pés do Senhor, em oração e também na leitura e meditação da palavra. E isto vai além, porque além de sermos consolados em nossas tribulações, nós podemos, com a consolação que recebemos de Deus, também consolar outras pessoas que estão passando por tribulações. Então, Deus também nos consola nessa terra em nossas tribulações. O próximo texto está em Salmos capítulo 30, versículo 5. Vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. O texto diz o seguinte: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que nos interessa nesse momento, no versículo que acabei de ler, é a segunda parte do versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui nós vemos que Deus ele nos dá alegria após a tristeza.
é mais uma forma de Ele nos consolar. O salmista diz no texto que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. É claro que nem sempre isso acontece de forma literal na minha vida, nem na sua vida. Um momento de tristeza, de luto, de tribulação, de angústia, de lamento, ele pode durar não apenas uma noite, mas ele pode durar dias, semanas, meses e quem sabe alguns anos. Mas a promessa que Deus tem para nós é a garantia de que a alegria vem pela manhã, ou seja, o consolo, o conforto de Deus, ele virá e não tardará. Ainda que você pense que Deus demora ou que Deus atrasa, não. Deus é perfeito e ele age sempre no tempo certo. A diferença é que Deus não pensa como nós pensamos. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Portanto, fique tranquilo. No tempo certo, a sua alegria virá. O consolo de Deus para a sua vida virá sobre a sua vida. Agora vamos ver aqui promessas de Deus que Ele nos vem consolar, promessas as quais Ele vem trazer consolo para nós. Essas promessas estão se referindo à salvação, à vinda vindoura. Eu acabei de falar de promessas que nós estamos vivendo neste plano terreno. Agora eu vou ler algumas referências bíblicas que nos apontam para uma vinda vindoura, o consolo de Deus na nossa vida após a nossa ressurreição. O primeiro texto que vou ler está em Atos, capítulo 16, versículo 31. O texto está na versão Almeida Corrigida e Fiel e diz o seguinte: E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mais uma consolação para alguém que se encontra desesperado por causa da situação de sua vida pecaminosa. Esse texto está se referindo a um carcereiro que estava cuidando de um cárcere onde Paulo e Silas estavam presos. Então, após as cadeias caírem, o que aconteceu? Aquele homem ficou desesperado porque todas as grades elas se abriram, todos os presos ficaram livres e ele pensou em se suicidar. Mas Paulo, vendo isso, falou para não fazer isso porque todos estavam lá dentro. Esse homem teve tal temor vindo da parte de Deus que eu acredito que ele reconheceu que precisava ser salvo. Pois o texto diz o seguinte: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Esse homem, esse carcereiro, ele reconheceu a sua necessidade de ser salvo, de ser perdoado por Deus. Então lhe responderam: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Com certeza essas palavras foram um grande consolo para aquele homem. E também essas palavras são consolo para as pessoas nos dias atuais. São consolo para mim e para você. Porque sabemos que nós somos salvos, porque cremos no Senhor Jesus Cristo. Não existe consolo melhor que esse. Essa salvação nós já estamos vivendo nessa terra. E ela terá sua continuidade em nossa vida após a ressurreição. O segundo texto que quero ler para você está em Romanos capítulo 6, versículo de número 22. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. O texto diz o seguinte: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então vemos nesse versículo que Deus nos promete vida eterna. Ele nos dá vida eterna. Não existe consolo melhor que esse, ter a vida eterna. O maior anseio na vida de um verdadeiro cristão é sair dessa vida terrena, desse plano de vida terrestre
e entrar no plano de vida celestial, pós-ressurreição, herdar a vida eterna. E Deus tem essa promessa para nós, e isto nos consola de fato, nos consola verdadeiramente. O próximo texto que vou ler está em Romanos capítulo 8, versículo 18. Vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nesse versículo nós vemos que Deus nos dará glória maior do que o nosso sofrimento nessa vida terrena. Lembra que eu falei sobre tribulação e sofrimento há pouco tempo atrás? Pois bem, nesse versículo, em Romanos 8, no capítulo, ou melhor, em Romanos 8, versículo 18, Deus nos promete que nós teremos uma glória infinitamente maior, incomparável com esses sofrimentos que estamos passando. Portanto, esse será um infinito, um grandioso consolo para mim e para você. Inclusive, apenas por conhecermos, por termos acesso a esse texto, por termos o conhecimento dessa promessa de Deus para nós, isso já gera um grande conforto para os nossos corações. O apóstolo Paulo também escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 16, o seguinte. Vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Nesse texto, o apóstolo Paulo está reforçando aquilo que ele já havia dito e está registrado em Romanos capítulo 8, versículo 18, conforme acabamos de ler anteriormente. Ele diz que os nossos sofrimentos, eles são leves e momentâneos. Tamanha é essa glória que está reservada para nós. Essa glória é imensurável. A palavra de Deus diz que Deus tem para nós coisas reservadas que nunca subiram ao ouvido humano, à mente humana, que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, não subiu ao coração do homem, à mente humana. Isso também está relacionado a essa glória que Deus tem reservado para nós. E isso é algo tão imenso, tão grande, tão infinito, que o apóstolo Paulo julgou os nossos sofrimentos desse mundo sendo sofrimentos leves e momentâneos. Veja que maravilha! Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Deus tem um galardão para mim e para você, para todo aquele que crê no nome do seu único Filho Jesus Cristo e anda no seu caminho de santidade, no caminho estreito, o caminho de obediência à palavra de Deus, à vontade do Senhor. E o próximo e último texto que quero ler para você está em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, versão Almeida Corrigida Fiel. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Veja que maravilhoso e emocionante esse texto que acabei de ler. Deus vai enxugar as nossas lágrimas e não haverá mais morte, não haverá mais choro, mais pranto, mais clamor, desespero, não haverá dor, nem qualquer tipo de sofrimento, porque as primeiras coisas
são passadas. Qual crente que não deseja viver a vida eterna? Qual cristão que não deseja estar na presença do Senhor? É até difícil falar que essa ou aquela promessa de Deus é a melhor de todas, que uma é melhor que a outra. Até mesmo porque tudo que vem da parte de Deus é bom. Algumas bem-aventuranças, algumas promessas que nós falamos, elas são coisas maravilhosas da parte de Deus para nós. E nós até podemos julgar uma ou outra como sendo a melhor de todas. Mas veja bem, veja que emocionante essa promessa. Deus, além de limpar dos nossos olhos toda a lágrima por causa dos sofrimentos desse mundo terrível, corrompido pelo pecado, cheio de maldade, além disso, Ele nos garante, Ele nos promete que não haverá, ou seja, não existirá mais a morte, nós não morreremos. E nós também não nos afastaremos de Deus, nós estaremos eternamente na presença dEle. E também não haverá choro, nem clamor, nem dor, ou seja, não haverá qualquer tipo de sofrimento. Isso é uma consequência de estarmos na presença de Deus. Portanto, essa é uma super, mega, maravilhosa promessa de Deus. Eu particularmente amei. Inclusive, enquanto eu estava lendo esse versículo, eu me emocionei por dentro ao ler essa referência bíblica. Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Espero que você tenha sido edificado com a palavra de Deus através do que foi falado nesse vídeo. Eu te peço primeiramente que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam edificadas com a palavra de Deus. Fique à vontade para deixar o seu comentário e também deixe o seu like, pois isso ajuda ao YouTube divulgar o canal. Assim o canal cresce e mais pessoas são alcançadas com a palavra de Deus. Mais pessoas são abençoadas com a ministração da palavra de Deus. Se você não é inscrito, faça sua inscrição e não deixe de ativar as notificações, porque se você não ativar as notificações, o YouTube não te avisa quando eu postar novos vídeos aqui no canal. Eu te agradeço por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.